Olá, bom dia, turma! Vamos continuar com as nossas aulas na disciplina de inglês e vamos continuar lá no capítulo 8, que tem como título Review, certo? Vamos estar fazendo essas revisões de acordo com os assuntos que foram estudados no decorrer do ano. E hoje nós vamos falar um pouco sobre previsão do tempo, certo? Então, vamos falar sobre esse tema bastante comum, certo? Bastante falado e também bastante duvidoso com relação a essas duas palavrinhas que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, se alguém lembra, se eu já falei, vamos só revisar um pouco sobre essas duas palavrinhas, certo? Então, vamos lá. Clima e tempo, certo? Muitas pessoas confundem essas duas palavrinhas, porém, são palavras diferentes com significados diferentes, certo? O clima de uma determinada região, ele é descoberto, ele é feito de acordo com as características do tempo, certo? Então, para determinar o clima de uma determinada região, há uma necessidade de vários e vários anos. Cerca de 30 anos, os meteorologistas estudam o tempo dessa região e chegam a determinada conclusão que o clima daquela região é aquele. Como, por exemplo, o clima da nossa região é quente e seco, certo? Então, para fazer esse estudo, foram necessários longos anos e chegar a essa conclusão. Porém, o tempo é aquele estado momentâneo, é aquilo que está acontecendo naquele momento. Como, por exemplo, hoje o dia está ensolarado, certo? Então, essa característica é uma característica de tempo, porque é aquilo que está acontecendo naquele momento, certo? Então, não podemos dizer que o clima de hoje está quente. Não. O clima já é algo que já é registrado, já é caracterizado de acordo com as previsões de tempo. Por isso que lá nos jornais, quando vocês assistem, vocês percebem que eles falam sobre previsão de tempo. É aquilo que está acontecendo ou aquilo que vai acontecer em um determinado dia. Como, por exemplo, digamos que depois de amanhã vai estar chuva. Então, ali são características de previsão de tempo, certo? Então, lá na questão 2, na página 473, nós vimos uma previsão do tempo, certo? Observem aqui que nós temos a previsão do tempo. Essa previsão do tempo, ela vem através de imagens, vem através de temperaturas, certo? Então, a temperatura é um fator importante para determinarmos a quantidade de calor que existe em determinado local, certo? Eu trouxe para aqui o primeiro que está lá, que é o Sunday, certo? Então, essa palavrinha que vem aqui em cima, preste atenção, é a abreviação das iniciais do nome dos dias da semana, certo? Então, em todos eles vem, Sunday, aqui tem que é Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Então, essas palavrinhas que vem aqui acima do desenho são os dias da semana abreviado, certo? Então, Sun significa Sunday. Aqui nós temos a imagem desse dia, certo? Da previsão do tempo, que mostra que está um dia o quê? Ensolarado, certo? Aqui, onde mostra o sol com as nuvens. E abaixo nós temos essas duas temperaturas. Então, todos os dias se faz as medições das temperaturas máximas e das temperaturas mínimas. Nesse caso aqui, nós temos, nesse lado aqui nós temos a temperatura máxima e aqui nós temos a temperatura mínima, certo? Então, são fatores de medidas de temperatura, onde vai medir a quantidade de calor em determinado local. Então, essas temperaturas mínimas, as temperaturas máximas, eles pegam o máximo de calor, ou seja, em determinado horário do dia, eles veem até quanto chegou essa temperatura
e eles lá verificam esse valor aqui, que no caso é 30 graus Celsius. E a temperatura mínima que nós temos aqui é o valor menor que eles verificam durante um determinado dia, e eles verificam a temperatura mínima de cada região, de cada cidade, certo? Então, essa temperatura máxima, ela é verificada no maior pico da temperatura, ou seja, naquele horário que está mais quente, é que eles verificam essa temperatura máxima. E a temperatura mínima é o horário em que eles verificam que está o dia mais que está o horário do dia mais frio. Aí eles verificam e registram essa temperatura mínima. E aí no livro de vocês, nessa questão 2, fazem somente essa questão 2, tá? Que está na página 473. Diz assim, na letra A, Weather forecast for Beijing, China. Previsão do tempo para Pequim, em China. Então, essa aqui é a previsão do tempo para Pequim, e vocês irão responder essas alternativas. E aqui é a previsão do tempo para Nova York, nos Estados Unidos, e vocês vão responder essas perguntas de acordo com essa previsão, certo? Então, lá diz assim, What is the weather like on Sunday? Então, qual é a previsão do tempo para Sunday? Vocês vão lá observar que aprendemos um pouco sobre previsão do tempo. Eu vou dizer a página aqui para vocês e vocês vão dizer como está o tempo naquele dia que ele perguntar, certo? Então, lá na página 437, vocês aprenderam um pouco sobre previsão do tempo, ou seja, weather. Então, como é que está o tempo quando estiver com essa imagem aqui? Vocês vão lá, observa que o tempo vai estar o quê? Sunny ou warm. Então, vocês vão lá e respondem de acordo com essas características de tempo. Então, vai lá estar perguntando em cada dia como vai estar a previsão do tempo. Seja para Berlim, Pequim, na China, ou seja para Nova York, nos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, manda mensagem, certo? Volta lá na página, como eu falei para vocês, 437, e verifica essas características de tempo de acordo com as imagens, certo? A temperatura também é um fator importante para você estar verificando, ok? Beijos, até a próxima aula!